besteira. Oi, Areli. Meu Deus. Só esperando entrar mais gente. Não tem ninguém bloqueado, tá, gente? Só isso mesmo.
Só esperar mais uns 10 minutos pra começar, gente, certo? Não tem ninguém bloqueado, gente. Bom, vou iniciar, né, já que acho que não vai entrar mais ninguém. Bom, gente, meu nome é Mari, pra quem não me conhece, né? Eu sou agente mobilizadora do Circuito Online do Cinema em Movimento, que é um projeto da MPC Filmes. E ele tem um patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, a Estácio Edux e a realização do MPC Filmes, Ministério da Cultura e Governo Federal. Nesta edição do projeto, né, Cinema em Movimento, está acontecendo online. E os links para assistir os filmes que eu vou estar debatendo tá na bio da MPC Filmes. Então, se você não assistiu ainda, corre lá para assistir, tá? Tá aí disponível gratuitamente. E é isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme Carne, que é um filme que conta a experiência de 5 mulheres que conta sobre um pouco da experiência dela com o corpo delas durante as fases das vidas dela e compara isso com os estados da carne, né? Que no caso é cru, ao ponto, entre outros. E hoje eu vou estar convidando, né, a Larissa Torres para debater sobre o filme comigo, certo? Vou adicionar ela. Aí eu vou adicionar aqui ela, a Larissa, certo?
Onde foi? Oi, mas tudo Oi, bom? tudo bem? Tudo bem? Você me É, ouve? Você me ouve Então, bem? Preciso botar o fone. oi? Você me ouve? Deixa eu aumentar aqui. Pode repetir, por favor, não ouvi. Vale, meu Deus. Não tô conseguindo te ouvir. Meu Deus. Pronto. Agora você me ouve? Agora eu consigo. Ah, tá. Pronto. A gente vai começar, né, o debate sobre. Uhum. Vou deixar aqui esse espaço, né, para você falar o que você achou do filme, é, a- sobre tudo, né, sobre a estética, sobre as falas, né, das personagens, que são os relatos da vida delas, né. Então vou deixar esse Sim. espaço aqui para você falar. Tá bom. Queria primeiramente agradecer o convite. Eu não tinha visto ainda esse filme, então muito obrigada por ter mandado o link, né? E eu ter conhecido essa história. Eu adorei o filme. Só tem 2 minutinhos, então, para quem ainda não viu, vale super a pena. É um curta, né? Que teve um circuito internacional muito legal, ele ganhou prêmios lá fora. Então, assim, bem bacana, é escrito por uma mulher, só tem mulheres também, né? Fazendo a voz e tal. E algo que me chamou muita atenção foi a animação. Ele é todo em animação, né? Acho que é motion spot motion, não sei o nome direito, mas é todo em animação e é muito interessante porque eles tiveram que criar esses desenhos para realmente mostrar pra gente o que as atrizes estavam falando. Então, assim, eu acho muito, 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 muito legal esse tipo de arte. E eu achei que foi uma maneira dinâmica e diferente de falar sobre o assunto, né? Gostei muito do nome do filme, porque, para quem já viu, o filme é sobre 5 histórias de mulheres, então acho que carne tem uma simbologia, né, do corpo feminino ser algo sempre representado como algo a ser consumido, então acho que foi bem legal esse nome. Eu adorei, assim, eu acho que cada história tem um pouco de um tema para se falar, né? Não sei se você quer que eu comece a destrinchar ou se você quer falar alguma coisa, mas assim, eu Pode. adorei. Esses são os primeiros, primeiros insights. Já sobre animação, né, eu queria saber, Uhum. né, como você acha, né, que o nome do filme ele se entrelaça com a animação, né? Porque a gente tem 5 histórias diferentes e para cada história diferente a gente tem uma animação com uma ilustradora Uhum. diferente, né? Aí eu queria saber como é que você acha que eles se interligam entre si. Com o título, Isso, também, com eu o acho nome. que o título, eu acho que o título tem muito a ver com o tema, como eu disse inicialmente. Com a animação, ainda mais a primeira história, que é da Crua, tem muito a ver com comida, né? Porque ela fala sobre o corpo dela, que é um corpo gordo. Então eu acho que carne e animação tem muita simbologia de comida, foi muito legal. Mas as outras histórias eu não achei que teve muita ligação com o tema comida em relação à carne, sim com o tema como se fosse carne, o corpo feminino. Então, assim, eu acho que o título se entrelaçou, né, com a animação de maneira mais óbvia na primeira história, que é da Crua, no caso. Sim, com certeza. E a gente também tem, né, toda essa questão, né, do das metáforas, né? Mas eu, Uhum. sim, aí eu queria saber, né, o que que você disse, né, que não entendeu muito bem a metáfora, né, que tem, mas acho que faz muito sentido, né, isso em relação porque a gente tem, né, o primeiro, como você disse, crua, né, que ela Uhum. a mãe dela era nutricionista, né, e aí ela falava, Sim. que a mãe dela falava que ela não tava gorda, mas que ela. Como é a frase da mãe dela? Eu anotei aqui pra falar pra vocês Que ela aqui. queria uma filha para vestir e que a filha dela era o fracasso dela como nutricionista, né? Que é muito Isso, absurdo de falar. sim, com certeza. E aí eu queria saber, né, se você
assim, né, se você tiver vontade de falar sobre se você Uhum. se identificou com alguma coisa, se você, é, entendeu? Conhece pessoas que passou por essa situação e como Uhum. você lida com isso, né, Lucas? Cara, eu adorei as cinco histórias. Eu acho que como mulheres, nós, até se nós não temos um corpo gordo, eu acho que nosso problema com nossa imagem, infelizmente, acho que afeta quase todas as mulheres que eu conheço. Então, a primeira história fala com a gente, mas acredito que fala mais com mulheres gordas. Eu gostei muito das duas últimas histórias, que é a passada e a bem passada, que falam sobre idade, né? Uma fala sobre a menopausa, a minha mãe tá passando pela menopausa, então eu me identifiquei bastante com isso. E também sobre o fato de mulheres não terem muito apoio do sistema de saúde. Por exemplo, ela falou que por ela estar na menopausa e ser uma mulher lésbica e não quer ter filhos, os médicos que ela vai, né, falam sempre pra ela tirar o útero dela, sendo que isso é algo muito sério e que não é a única forma de você resolver alguns problemas de hormônios que acontecem na menopausa. Assim, tem diversas outras formas de lidar com isso. E essa reação tão extrema de a mulher tirar útero é só porque ela seria lésbica e não precisaria mais do útero dela porque ela não queria ter filhos. Então, assim, é uma coisa muito extrema. Eu acho que o sistema de saúde não trata mulheres como seres complexos que nós somos, sabe? E eu tenho SOP, né, que é síndrome do ovário policístico, e todos os ginecologistas que eu vou falam que a única solução é a pílula, que é uma solução boa, mas assim, ela só inibe todos os hormônios, ela não é a única solução para as mulheres que vivem com SOP, assim, tem outras formas de lidar. E eu sinto que o sistema de saúde não tem muita paciência com mulheres, ainda mais mulheres que têm alguns tipos de problemas de saúde que não são tão obviamente resolvidos, assim. Então eu gostei muito dessa história. E a história da Bem Passada, que é com a atriz, né, Helena Ignez, foi bem legal porque, enfim, nós todos, mas acredito que mulheres têm mais medo de envelhecer, até porque tem muito a ver com nossa beleza e nosso corpo, e então foi muito legal ouvir de uma atriz que trabalhou com o corpo dela e com a beleza dela por muito tempo, falar sobre como isso afetou ela e como ficar mais velha afetou ela, mas também de maneira positiva. Ela disse que ela só teve o reconhecimento do trabalho dela quando ela se tornou uma mulher mais velha, porque é isso, né? Você trabalha o ano inteiro, normalmente você só é reconhecido ou celebrado no final da vida. Então, assim, é uma coisa boa para esperar, né, dos nossos próximos anos. Então, eu gostei muito dessas duas últimas histórias. Sim, é muito interessante isso, né? Principalmente que na menopausa, né, ela dá até aquele exemplo, mas por que você não tira? Ela pergunta, né, pros médicos, por que você não Uhum. tira, né, o órgão genital masculino? E aí ela fala que os homens ficam chocados, né, que não fazem isso falam isso só para as mulheres, né, não falam. Sim. E aí agora, falando um pouquinho sobre o do Mal Passada, né, que é a história que ela conta da primeira menstruação dela. Eu queria saber se você conhece pessoas que teve alguma experiência, o que você achou. Deixa esse espaço à vontade para você falar um pouquinho sobre Uhum. menstruação, né, entrelaçando com o filme. Eu achei, assim, toda mulher que menstrua, né? Toda pessoa que menstrua, na verdade, eu acho que se identificou, porque sempre realmente tem aquela parte do grupinho que tem a pergunta, mas vocês já menstruaram? Quando vocês vão menstruar? Sempre teve isso na minha experiência também, né? Eu fui uma das últimas amigas que menstruou, então você sempre acha que você tá meio que atrasada por algum motivo, o que não faz sentido nenhum, porque cada corpo é um corpo. E também a questão da mãe dar parabéns, como se fosse algo que você fez, sendo que é algo que acontece com toda mulher. E é uma coisa do ser mocinha, e agora você é uma mulher de verdade, você pode engravidar. E aí é meio que colocam essa pressão numa criança, porque eu menstruei com 13 anos, tem mulheres que menstruam muito mais novas. E agora, a partir desse momento, por algo biológico que está além, né, de mim, agora eu sou uma mulher. Agora só porque eu posso engravidar, se acaso algo aconteça. Então, assim, eu acho absurdo isso tudo. E essa parabenização, e a celebração por algo que é natural, assim, não é algo que eu fiz, assim, é algo que aconteceu comigo. Mas a parte do grupinho, das amigas, de todo mundo se perguntar, e também o medo também, porque eles nos falam que quando a gente menstrua, nosso corpo para de desenvolver. E se você menstruou uma pessoa muito magrinha, como eu, né, você vai achar que nunca vai crescer e nunca vai ter peito e tal. Então, assim, eu acho que tem um pouco de mito nisso tudo e não muita explicação biológica sobre as coisas que vão acontecer com o nosso corpo. E a gente sempre acha que a menstruação é uma grande coisa. Na verdade, é uma coisa básica, assim. Então, eu gostei dessa história porque é realmente fazem essa grande tempestade no copo d'água por algo que eu acho que é pequeno. Mas também muito importante, né? Na história da Mal Passada, ela fala
que no passado os homens viam mulheres como seres superiores porque nós sangrávamos sem morrer. E realmente, assim, querendo ser mãe ou não, acho que toda mulher entende que a menstruação e ter o poder de gerar um filho é uma coisa muito doida, assim, muito, muito poderosa, assim. Então a menstruação também está ligada a isso, ao poder que uma mulher tem. Então, assim, a experiência da sua adolescência, né, sair da infância para adolescência e ter esse shift, assim, eu acho que é muito celebrado demais, mas eu também acredito que é algo importante, faz parte, né, da nossa história aí. É muito assim, né? Eu conheço várias pessoas que tiveram um amadurecimento precoce por conta que Uhum. acabou menstruando com 9 anos, com 10 anos, né? E a pessoa pensa que a pessoa já sabe de tudo, né? Acontece, Sim. já sabe de tudo, né? Agora, Uhum. um pouquinho, eu queria saber um pouquinho sobre como você, se você, eita, perdão, Né? é, como você achou que o filme, né, no caso, ele lidou com os temas sensíveis, né? Como ele lidou com isso? Você acha que foi bom, se foi ok, entendeu? Eu acho que foi incrível, assim, por ter sido escrito e dirigido por uma mulher, eu acho que já ajuda muito, né? Ter esse tipo de histórias feitas por homens, acho que não ia ser tão complexo quanto foi. Achei que as atrizes que fizeram as vozes, né, eu não sei se são as histórias delas, mas se for ótimo, mas também se não for tudo bem. Eu achei que elas deram muita emoção para tudo. Eu me senti assim, mesmo não vendo o rosto delas assim, em animação, eu senti meio que o peso das histórias que elas estavam contando, então acho que foi muito bom. Eu acho que também o filme lidou de maneira muito tranquila, assim, com temas que são tabu, até porque a história 3, né, ao ponto de uma mulher trans, então, assim, eu acho que foi ótimo ouvir dela, né, se caso a atriz tenha passado por isso ou não, ela falou de maneira muito natural das coisas que ela infelizmente sofre, o Brasil, enfim, mata, né, pessoas trans toda hora, é um dos maiores índices do mundo, então, assim, é muito importante falar sobre isso. E eu gostei quando ela falou da hipersexualização de corpos pretos, então, assim, eu acho que o filme falou de assuntos importantíssimos de maneira muito natural. Eu acho que isso também vem muito da atuação das atrizes. Eu achei muito boa. Parecia que eu estava ouvindo amigas falando comigo, assim. Então, acho que o filme lidou de maneira assim, perfeita com esses assuntos. Uhum. É muito importante, principalmente essa parte da hipersexualização, né? Até hoje Uhum. acho que é um tema muito difícil de se tratar, né? Principalmente eu achei que a animação, acho que ele dá uma leveza, né? Mas ao mesmo tempo falando Uhum. muito sério. Então acho que isso é muito importante, né? Aí falando já sobre as animações, né? Continuando, eu queria saber se você acha é, que se o impacto, né, dá um impacto às animações, ou se, sabe, só passa despercebido. Mas é um filme sobre animação, né? Então Uhum. e é muito importante dar um impacto, né? Eu queria saber a sua opinião, pode falar. Sobre a animação? Como assim? Isso. Não, o impacto, né, da escolha de usar a animação. Ah, tá. Perdão, reformulando, Não, né? não. Eu achei que foi. Não, foi como eu disse no início, achei que foi uma ideia muito interessante, porque eu acho que ela conseguiu passar coisas pra gente na tela que talvez um live action não conseguiria. Então, eu acho que é um espaço que é um gênero que dá muito espaço para a diretora criar e o pessoal que ilustrou também. Mas eu entendo também que é bem difícil, é caro e demora. Então, assim, são escolhas e escolhas, né? Eu acho que foi uma forma muito legal e diferente de contar essas histórias. Mas eu também acho que é um gênero complicado de lidar, assim, porque eu sei que é caro. Então, assim, eu achei que foi muito legal, foi muito diferente. Não tinha visto histórias assim dessa forma, tanto que ganhou muitos prêmios lá fora, então assim, mostra o quão inovador que foi. Mas eu acredito que tenha se dado um trabalho para ela, com certeza, pra Camila, né, que fez, no caso. E aí eu queria saber agora que é sobre, outra vez sobre o impacto, né? Mas eu queria saber que, assim, a gente não tem uma narrativa linear, né? A gente vai contando Uhum. histórias diferentes sobre pessoas diferentes que viveram vidas diferentes. Então, eu queria saber se você acha que como você acha que eles fizeram isso? E se você teve alguma objeção, alguma coisa assim, pode falar. Eu, não, assim, são 5 histórias diferentes, né? Mas assim, são muito iguais ao mesmo tempo, porque são sobre mulheres e sobre corpos, enfim. Mas eu achei bom serem 5 histórias diferentes, porque são 5 pontos de vista diferentes, assim.
Acho que não seria ruim se fosse uma coisa linear, se fosse a mesma pessoa passando por isso, né, ao longo da vida, não acho que seria ruim. Mas eu achei bom ser história diferente, porque dá mais espaço para outros temas serem falados. Então, eu gostei de não ser linear. Eu também acho que foi bem legal, né, eles falar isso, porque apesar de ser histórias diferentes, muitas pessoas passam pela mesma coisa, né? Então Uhum. é uma coisa bem interessante. Aí agora eu queria, ainda continuando falando sobre animação, né, a ilustração. Eu queria saber se você acha que as cores, né, a iluminação, os detalhes, né, a textura, eles têm algum significado pra você, né? Sim, teve muitas cores remetendo à pele, né? Cor de pele. Tinha o bege, tinha o mais marrom, né? Para peles mais retintas. Então, assim, as cores meio rosadas, meio bege, meio marrons, assim, me remeteram muito à cor de pele. Então, eu acho que isso foi bom para entender que estava falando de corpos humanos, né? E femininos, mas também para remeter um pouco à carne mesmo, carne bovina que a gente come. Então, assim, eu achei que foi intencional. Mas aí em algumas histórias, em algumas partes de algumas histórias, tinham umas cores mais brilhantes e mais vibrantes, assim, que eu acho que iam bem, casavam bem com os temas. Mas eu acho que a predominância de cores, né, pro bege, rosado e marrom, eu acho que foi intencional, porque a gente tá falando de corpos femininos. Eu achei bem legal as cores e tal. E a iluminação, como você disse. Uhum. É muito legal, né? Eu adorei que, apesar de ser ilustradores diferentes, né? Sempre uma coisa se complementando. Sim. Agora, sim. Agora eu queria saber se teve algum momento, né, do curta que foi assim o seu preferido, que você falou, nossa, esse aqui, ó, perfeito, adorei. Cara, eu gostei de todos. Eu gostei mais da história as duas últimas, como eu disse, né? Mas tem Uhum. uma história, tem uma parte em crua, que é a primeira história, na animação, que é bem no início, quando ela começa a falar que a mãe dela era nutricionista, e aí tem um prato de comida, e ela fala que a alimentação delas era regrada, mas ela fala da corrida também, que é um dos momentos que ela se sentiu muito bem na escola, né? Porque ela se saiu bem na prova de corrida. E aí tem, tipo, uma hora que vários olhinhos são pintados no prato, como se fossem pessoas observando ela. E aí os olhinhos meio que viram pessoas correndo como se fosse visto de cima. E quando eu vi isso, eu fiquei, caraca, que legal. Tipo assim, a pessoa que pensou nisso. Então tinha isso muito no filme, né? As trocas de pontos de vista de coisas que, né, de longe pareciam algo, e aí você trocava um pouco e era outra coisa, como essa parte dos olhinhos que viraram, na verdade, pessoas na parte do ponto de vista de cima. Então acho que foi a parte favorita do filme. Não foi a minha história favorita, mas foi a minha parte favorita. Eu também adoro essa primeira história também, eu acho ela muito importante também, principalmente a pessoas, né, que a gente cresce com pessoas que, principalmente em escola, né, fundamental, em que as pessoas, ai, nossa, mas faz aqueles comentários sobre o corpo de criança, né, Sim. então, muito importante a gente falar sobre esse assunto. Agora, eu queria falar um pouquinho, né, sobre, né, qual é a potência, né, do cinema como uma ferramenta para desafiar as normas sociais sobre o corpo e gênero, que como foi visto em carne, né, no caso. Uhum. Ah, Aí, é pra eu falar ou você vai sim, continuar? Ah, tá. Ah, sou suspeita pra falar, né? Eu adoro cinema, trabalho com cinema, falo sobre cinema nas redes sociais, então pra mim é a melhor forma de alguém se expressar. É uma arte muito democrática, então, assim, todos nós gostamos de assistir filmes e séries e etc. Então, eu acho que é uma ótima forma de falar sobre assuntos importantes até de maneira que a pessoa nem perceba até o final, assim. Às vezes você fala, sei lá, um filme sobre comédia, e ele é completamente político, fala sobre temas muito importantes, e é tão bem entranhado no roteiro e nas atuações que a pessoa que tá vendo fala, nossa, eu nem tinha entendido que era sobre isso no final, sabe? Sair da sessão de cinema uma pessoa mudada, assim. Eu não acho que é uma forma de educação, tipo assim, completamente. Eu não acho que pessoas podem ser educadas completamente com o cinema, mas acredito que é uma coisa que adiciona, sim, bastante. Eu aprendi muito sobre gênero, raça e outros temas importantes para mim por causa de filmes e séries. Então, assim, eu acho que é extremamente importante. Eu acho que é algo muito poderoso. E eu acho que a gente consegue conversar com pessoas de maneira mais fácil quando a gente fala das emoções delas e de coisas que as afetam de maneira, né,
humana, e eu acho que é mais fácil falar de temas tabu, temas mais complicados de discutir, através da arte, e uma dessas artes sendo o cinema, assim. Por isso que eu acho que o curta funciona tanto, porque ele fala sobre assuntos que são tabu, mas de maneira muito dinâmica e muito fácil, assim, de entender. E eu acho que, por exemplo, eu não tinha visto esse filme antes e saí realmente mudada quando eu tinha visto. Por isso que eu até tinha agradecido você por me mandar, assim, né? Que foram importantes, que eu adorei assistir e que, né, chegaram em mim por causa do cinema. Então, acho que é completamente essencial e transformador, assim. Sim. Ele é um filme muito impactante, né? Que as pessoas, muitas vezes, às vezes passa despercebido, né? Mas que Sim, você assiste, muda a sua perspectiva, né? Acho que para nós mulheres nem tanto, porque a gente já está acostumada, né? A vivenciar sim. isso todo dia. Mas para os homens, né? Também para É. as outras pessoas que não têm essa visão, né? Um filme muito característico. E aí eu queria saber, agora, né, para você, né, de que maneira o filme aborda a vulnerabilidade e a resiliência nas experiências das mulheres, né, tratadas no filme, né? Ah, eu acho que todas as histórias são muito vulneráveis, falam sobre muitas inseguranças que essas mulheres sentem, né? A primeira fala muito sobre imagem e corpo, né, em relação à estética, né? Eu gosto muito quando ela fala que as pessoas sempre acham que o corpo gordo é transitório, ou seja, que as pessoas sempre vão estar saindo daquele corpo, como se elas devessem sair, porque o corpo magro é o padrão, e não. Tem pessoas que são gordas e elas sempre vão ser, e tá tudo bem, esse é o corpo delas. Então eu gostei quando ela falou isso. A segunda história fala muito sobre o crescer, né? Sobre a mudança da infância para a adolescência e também para a vida adulta. Então acho que é algo que todas nós conseguimos entender e nos entender nessa história mesmo. A terceira, nem todo mundo vai entender a história dela, um pouco de coisas transexuais, mas é uma história muito potente, toca no Brasil, né? O Brasil é um país preconceituoso, infelizmente as mulheres literalmente estão na base da pirâmide, como ela disse. Então é importante lembrar disso e entender que precisamos proteger essas mulheres e eu acho essa história muito importante e obviamente vulnerável, né? Ela tá falando ali coisas que ela passa todo dia, como por exemplo, ela tá falando da festa que ela tava olhando pro cara e achou que tava acertando, e o cara, na verdade, queria matar ela. Então, assim, não conseguia imaginar um negócio desse. Então, foi muito vulnerável dela compartilhar isso. A parte da menopausa também, por ser uma mulher lésbica, ela passa por esse preconceito, né? Tema de saúde, que fala que se ela não quer ter filhos, para ter útero, sendo que é uma parte do corpo dela, ela tem direito, né, a ter essa parte. Então, é uma vulnerabilidade de idade também, né? Como se o corpo vai mudando mesmo você não querendo. E também de orientação sexual e a escolha de não querer ser mãe, que sabemos que na sociedade não está muito pronto para isso. Mulheres não querem ser mães. E o último também fala muito sobre a vulnerabilidade da idade, né? Como quando mulheres ficam mais velhas, nós somos descartáveis para a sociedade. Então é bem legal ouvir da Helena como, na verdade, sim, ela sentiu o corpo dela envelhecendo e isso afetou o trabalho dela, mas foi o que ela falou, foi só quando ela envelheceu que ela pôde ser reconhecida pelo trabalho que ela fez a vida inteira. Então, achei que todas elas falam muito sobre vulnerabilidades, tanto femininas de maneira geral, mas ela vulnerabilidades próprias delas. Então, assim, são histórias super vulneráveis e é por isso que a gente entende tanto nelas, né? Sim, também acho. Eu acho que essas vulnerabilidades, né, principalmente, tá muito presente, né, como você tinha dito anteriormente. E sobre já o último, né, que fala sobre a nossa fase, né, da maioridade, eu queria saber como que pra você, assim, pensa assim, futuramente vou estar desse jeito, porque a gente tem muito isso, né, na sociedade, de que se você continuar até a tal idade, nossa, mas você quer ficar realmente desse jeito? Sempre tem esse Uhum. questionamento, né, sobre isso. Eu queria saber a sua opinião sobre sua relação, né, com chegar na maioridade. Com ficar mais velha, né? Isso. Eu varia muito, assim, eu gosto de pensar que quando você envelhece, mesmo sendo uma mulher, você fica mais sábia e mais experiente, você tem mais histórias e você fica mais calma, eu acho, porque eu acho que quando a gente é muito novinho, a gente quer que tudo aconteça na hora, então, assim, quando você fica mais velha, você entende que, na verdade, você tem aí 80, 90 anos pra viver, então, assim, as coisas podem acontecer de maneira mais calma, então eu gosto de pensar que eu vou ser bem mais calma e mais tranquila na minha
quando eu for mais velha. Mas, obviamente, o físico, né, o estético me assusta muito. Eu gosto sempre de estar ok com a minha imagem e saber que as coisas mudam e que meu corpo não vai ser mais assim daqui a 10, 20 anos. Eu tô muito em paz com isso. Mas é fácil estar em paz com isso com 27 anos, quando ainda tá tudo igual. Então, assim, eu gosto de sempre me treinar para entender que vai mudar e eu não vou, assim. Porque hoje em dia você pode evitar algumas coisas com plásticas e procedimentos estéticos que eu sou completamente contra. Então, assim, eu gosto de sempre me treinar para, tipo, não cair nessa, sabe? É algo completamente criado pela sociedade para fazer com que mulheres se sintam péssimas com elas mesmas. Tanto que são mulheres, a maioria das pessoas que fazem plásticas. Então, assim, eu tento sempre ser muito carinhosa comigo mesma e entender que meu corpo vai mudar, mas que eu ainda tenho tempo, assim, quando eu chegar nessa idade, quando eu estiver completamente reconhecível para mim, dos 20, né? Eu esteja tranquila com isso e já tenha esperado isso. E também pense que os benefícios são maiores que os malefícios, que é essa calmaria, essa tranquilidade. E essa também é a tranquilidade na maneira profissional, né? Na minha vida profissional, que eu quero seguir, sendo diretora e roteirista de filmes e séries. Então, assim, eu sinto que quando eu ficar mais velha, eu já vou ter conquistado bastante coisa e eu vou poder, né, aproveitar dessas conquistas que para mim são muito importantes. Então eu sempre penso isso, a minha versão mais velha, daqui a 30, 40 anos, vai ser super bem sucedida por ter feito tantos filmes e tudo bem eu não estar mais com o rosto lisinho e o corpo, sabe, todo magro, enfim. Porque é natural, sabe, mudar. É só a gente ver nossas avós, nossas mães e ver que é normal. E que infelizmente, a sociedade não entende isso e eu acho que isso é um ataque a mulheres especificamente. Eu não vejo esse ataque a homens. Eu sempre tento ser muito resistente a isso, porque eu acho que é revolucionário você manter o seu corpo assim intacto. E, obviamente, me cuidar também não é desculpa para você não se cuidar. Eu malho e tento comer de maneira saudável para envelhecer bem, não envelhecer doente. Então, assim, eu, por enquanto, a maioria dos dias eu estou ok com envelhecer, mas nem sempre é um dia ok. Às vezes eu fico com crises. Mas as minhas crises hoje, com 27 anos, são mais profissionais. Assim, eu não quero estar daqui a 20 anos não tendo conseguido as coisas que eu almejei. Mais do que o físico, sabe? Pelo menos pra mim. Eu acho que é muito assim, né? A gente tem muito essa pressão estética, né, no filme, no filme. Como você estava dizendo, né? Um medo muito constante, principalmente nós mulheres, porque a gente já está muito acostumada a ser, né? Trazer esse medo, né? Tanto das nossas gerações, né, passadas. Mas é isso, né? Aí agora eu queria perguntar, né, pra você, né, como e de que maneira, né, o culto ele se conecta com esses debates, né, sobre a saúde, o corpo a medicalização, né, porque a gente provavelmente, né, a gente não tem muitos detalhes da vida, né, das pessoas, mas muitas vezes as mulheres elas acabam se submetendo a remédios, principalmente quando é uma pessoa mais tinha na infância, né, que as pessoas já começam a falar, nossa, você não vai parar de comer nunca, vai continuar uma bola, né, esses comentários assim. Eu acho que as histórias mais óbvias sobre isso são a primeira e a quarta, né? A primeira porque fala realmente do corpo gordo e também a mãe da personagem era nutricionista e fazia ali um terrorismo nutricional com a filha, né? Trancava alimentos no armário, enfim. Então, eu acho que em relação à saúde, tanto mental quanto física dessa menina não estava a melhor do mundo, porque, enfim, ela tinha a própria mãe fazendo esse tipo de terrorismo com ela, então acho que é bem claro a parte médica de saúde nessa história. E, obviamente, da mulher comendo pausa, porque ela literalmente fala que o sistema de saúde brasileiro não lida bem com o fato de que ela é uma mulher lésbica que não quer ter filho. Então, eu acho histórias mais óbvias assim, em relação à saúde e questão de medicamento. Eu acho que a menopausa ainda é algo muito complexo que não foi estudado de maneira como deveria. Assim, temos alguns estudos sobre, mas não muitos, porque são mulheres. Se fosse homens passando pela menopausa, já teríamos muito mais estudos sobre. Então, assim, é uma coisa meio, sabe, é um bicho de sete cabeças. Você tem que ter medo como mulher de chegar nessa fase, porque você vai ficar com calor, aí você vai, com seus hormônios vai ficar à flor da pele. E aí, 10 mil coisas vão acontecer, mas, tipo, tá, mas todas as mulheres de todo as épocas e eras do mundo inteiro passaram por isso. Então, por que a gente tá achando que é um bicho de sete cabeças, sabe? Então, eu acho que são as histórias mais óbvias que falam, né,
sobre a saúde, assim. A menstruação também, obviamente, até porque você vai começar a tomar remédio para cólica, provavelmente, né? Que eu, pelo menos, muitas meninas começaram a tomar muito novas, ainda mais quando você tem muitas cólicas e tal. Se você tiver já começado a vida sexual, você vai ter que tomar anticoncepcional. Enfim, eu acho que o início da menstruação, que é o início da adolescência, começa já esse papo de remédios que nós teremos que tomar para sempre, assim. Que acredito que homens não tenham muito que passar por isso como mulheres. E eu acho que a história da Helena e a história também da mulher ao ponto, né? Da mulher trans, eu acho que não passaram muito sobre saúde em si, tão obviamente quanto as outras. Eu também acho que fala mais sobre a experiência dela em relação às outras pessoas, né? Como elas lidam com isso. Agora eu queria saber, a gente, não sei se eu disse, né, mas 95% do filme ele é feito por mulheres, né? Então a gente tem não só o relato da mulher, porque as mulheres elas deram o relato dela, não anonimamente, né? Mas elas deram um relato e elas escolheram não, a diretora escolheu não expor as mulheres, né? Mas sim fazer as animações. Aí a gente não tem só os relatos das mulheres, a gente também tem essa animação que vai complementando, né? Então eu queria saber se você acha, né, que funcionou bem essa ligação, né? Porque as mulheres falaram, mas elas não sabiam que a animação ia ficar daquele jeito, né? Então, eu acho que eu quero ver sua opinião sobre isso. Assim, se eu fosse a atriz, é porque, como eu disse, né, eu não entendi. Eu acho que não. Não entendi se foram mulheres de verdade que fizeram essa voz ou se foram atrizes. Eu acho que foram atrizes. E aí, obviamente, as histórias podiam ser verdadeiras, mas não necessariamente das atrizes que estavam falando. Ou podiam ser. Eu não fiz essa pesquisa para saber se foi isso. Mas caso sim ou não, eu achei eu achei que a animação ficou linda, assim, muito bonita mesmo, além de ser efetiva no que ela queria, né, passar para o telespectador, eu achei que é uma animação muito bonita. Então, eu acho que as atrizes com certeza ficaram muito felizes, até porque, além de ser muito bonito, ele passou a mensagem, assim, junto com a mensagem que ela passada de maneira vocal, né? Então, assim, acho que para as atrizes barra mulheres que passaram por essas coisas, a animação, assim, fluiu muito bem, eu acho que tinha tudo a ver. Eu acho que elas devem ter adorado, assim. Eu, pelo menos, como telespectadora, achei que funcionou 100%. Eu acho que é muito relativo, né, essa questão. Mas agora, né, eu quero ouvir um pouquinho sobre a metáfora, né? Porque a gente tem essa grande metáfora que é a principal do filme, né? Que é carne crua, uma passada, ao ponto. E aí eu queria saber se você acha que além dessa metáfora maior, tem outras no filme, né? No caso, que você estava até falando que uma parte muito importante que é do crua, né? Que é o seu momento preferido, que foi aquilo lá, que foi de cima, né? Que parecia música das pessoas. E aí eu queria saber que outras metáforas você associa, né, ao corpo feminino. Hum, Acho que, cara, eu acho que os títulos o título geral, né, do filme e os títulos dos capítulos foram muito bem pensados. Até porque quando eu vi pela primeira vez o Crua e era uma menina falando do corpo dela sendo gordo, eu não entendi muito bem porque seria crua. E aí eu entendi, na verdade, que ela era criança quando tá falando essa história. Então, por isso que é crua, porque é o primeiro estágio da carne, é o primeiro estágio no humano, que é a infância. E aí, obviamente, vai seguindo, né? Isso, a mal passada seria realmente a menina que tá indo pra adolescência. O ao ponto que eu acho que sai um pouco da idade. E sim fala sobre o corpo preto como sendo um corpo para sexo. Quando eu leio ao ponto, eu sempre remeto como se fosse uma mulher pronta para ser consumida. E é a única história que fala sobre hipersexualização do corpo preto. Então eu acho que dessa história o título não quer dizer, não tem a ver com a idade, mas sim com o fato de ser um corpo preto hipersexualizado, porque além de ser um corpo preto, é um corpo trans, né? Sabemos que também é super sexualizado. O passado e o meu passado realmente volta, né, para a simbologia da idade, né? Mas, assim, as artes são bem óbvias, assim, elas, inclusive na história da segunda, que é sobre menstruação, tem um corpo nu e mostra realmente as mudanças que acontecem quando você menstrua e entra na puberdade. Então, assim, eu achei as animações muito óbvias. Não sei se teve alguma simbologia além do que a gente já falou aqui. Pelo menos não lembro, assim. Eu assisti 2 vezes e, pra mim, acho que é isso.
É muito disso, né? Mas agora eu vou perguntar aqui pra você, né? Tem algum momento no filme que você sente que, tipo assim, uma história quer falar mais alto, assim por se dizer, né? Que outra? E se sim, por quê, né? Com certeza a terceira foi a história que mais ficou comigo, porque não foi a história que eu menos me identifiquei, mas foi a que mais ficou comigo, porque, de novo, é muito potente e eu acho que é a história mais importante do filme. E não acho que foi intuito da diretora ter uma história mais importante que a outra, eu acho que todas elas são importantes, mas para mim, como telespectadora, a história do Alphonse ficou mais na minha cabeça, assim, de maneira, tipo, essa história é a mais urgente. Porque realmente a gente tá falando sobre, como eu disse pela terceira vez, pessoas que são mortas todo dia. Então, para mim, é com certeza a história que mais se destaca e é que mais, assim, chama a atenção. Infelizmente, pelo motivo de ser a mais perigosa em questão de a pessoa que tá falando ali tá em perigo 100% do tempo. Então, mais do que mulheres cis, né? Porque mulheres, como um todo, infelizmente, nós somos sempre vítimas, mas a mulher trans e ainda mais preta, com certeza, tá na base da pirâmide, como ela mesma falou. Então, com certeza, a terceira história ficou mais comigo e é a mais importante do filme pra mim. Essa terceira história ela tem várias camadas, né? Porque não é só o fato dela ser trans, ela é preta, ainda ela é lésbica, né? Sim. Então tem toda essa discussão, né, sobre o assunto. Agora, falando já sobre, assim, uma... Ai, meu Deus, calma, deixa eu reformular aqui. Uhum. Se o filme ele tivesse uma continuação, né, assim por se dizer, qual tema que você, assim, escolheria, né, pra poder falar sobre, assim, um que é muito importante, mas que você não viu no filme? Talvez. É porque é falado um pouco no final, mas eu gostaria que fosse falado mais sobre carreira, talvez, porque é uma área que mulheres também são, obviamente, sofrem muito preconceito. E na maioria das áreas, assim, não só na arte, mas em outras áreas também, principalmente nas áreas mais exatas, né? Então, assim, eu acho que é algo que eu gostaria de continuar o tema mulheres, mas eu acho que talvez um segundo filme poderia falar mais sobre carreira, assim, sobre mulheres diferentes em diferentes carreiras, eu acho. Porque a idade também tem a ver, né, com isso. Uhum. Além de maneira estética, quanto mais você fica mais velha, mais as pessoas querem que você saia, né, do seu cargo, ou até quando você vira mãe e tal. Enfim, quantas mulheres já vimos aí se voltar da licença maternidade e ser demitidas, né? Então, e as pessoas acham que a mulher não pode ser mãe e estar trabalhando fora. Então, assim, acho que. E também tem o trabalho doméstico também, que acaba sendo um trabalho que as pessoas não acham que é um trabalho, e muitas mães fazem, então, muitas mulheres também. Então, acho que seria um tema legal de abordar. Eu acho isso muito, muito importante também discutir, né? Porque eu já li vários livros de mulheres, né, que por ter filho, né, como você disse, ou por ficar mais velha, não conseguiam mais papéis, porque as pessoas já Uhum. acham, né, que não... Ou conseguia como mãe, ou como... Assim, sabe, as pessoas tendem, né, a menosprezar mulheres já... Sim. Ou então acontece exatamente o contrário, como você estava dizendo, né? As pessoas valorizam, assim, né, a opinião, porque quando você é nova demais, a pessoa critica, né? Fala, não sabe de nada, tá querendo opinar sobre isso. E quando você já é mais velha, né? As pessoas também reclamam, né? Sim. Não pode ser mulher. É Não isso. pode. Agora eu queria saber como o espaço, né, ou a ausência dele é representado, né, para você em relação aos corpos no filme, né? Como, assim, em geral, né, em todos os filmes, não só em específico. Como o espaço ou falta dele. Isso, o espaço, acho que a relação entre o espaço ao ambiente dele, sabe? Como as pessoas lidavam Hum. com isso. Assim, se você quiser falar sobre todos, ou se você quiser tirar um específico que chamou mais a sua atenção, né? No caso, como o último você falou. Mas você falou espaço. É porque eu não entendi a pergunta. Você falou espaço físico ou Ah, sim. espaço da Sim, mulher? isso, Eu exatamente. entendi. O espaço da mulher, porque Hum. a gente tem, por exemplo, a primeira história crua, né? A gente tem uma criança que ela é mais cheinha, né? Mais gorda. E as pessoas ao redor dela, né? Tem até uma frase que ele fala, o Sidão ele corre mais rápido, mas a Raquel ela corre mais tempo, né? Então tem muito isso, que as pessoas menosprezavam, mas tem esse espaço. Então era isso que eu queria saber, o espaço mesmo, o Hum. físico, como as pessoas reagiam, né? A essas coisas, né? Entendi. Essas Eu situações. acho que
em todas as histórias de carne que fala sobre espaço e também espaço que não é que é de direito dessa mulher que tá falando, mas não é entregue a ela. E eu acho que o da mulher trans é mais óbvio, né? Tipo, muitas pessoas não acreditam que mulheres trans são mulheres, então o espaço feminino é negado a mulheres trans a todo tempo, seja no banheiro, seja em outros espaços físicos, no caso. Então, o espaço abstrato, né, de ser mulher, de ser menina, eu acho que é negado à mulher trans. A passada sobre a mulher com menopausa, vários espaços, né, são negados dela. O espaço do ser mulher e ser mulher lésbica, então, de novo, o espaço feminino, porque normalmente a gente remete o espaço feminino a mulheres que são hétero, então ela também perde um pouco desse espaço. O espaço da mulher que não quer ter filhos, porque, né, na sociedade é condicionado a achar que todas as mulheres têm que ter filhos, então tem uma falta de espaço aí de duas formas. O espaço da Helena, né, que é a mulher idosa, que perdeu ali espaço na sociedade por estar velha e automaticamente descartável, porque ela não é mais desejável. Então, assim, se ela não é mais bonita pra mim, ela não merece estar ali. Então, ainda mais no espaço artístico, que ela sempre atuou, né, como ela era atriz, e infelizmente não, mas o trabalho do ator está muito entrelaçado com como ele, né, parece e como ele se porta e, obviamente, a idade muda um pouco isso. Então, acho que todos eles falam sobre o espaço de alguma forma. E a falta e o pertencimento do espaço do ser mulher, eu acho. Porque já que falamos dos corpos femininos, eu acho que todos eles falam um pouco sobre esse tema. Não sei se eu respondi essa pergunta, porque foi uma pergunta meio abstrata para mim. Não, tu respondeu. Foi ótima essa resposta, adorei. Agora, eu queria saber, né, por último, de que maneira o filme Carne, né, ele inspira as reflexões, né, sobre o futuro, né, das mulheres, né, porque a gente, mesmo sendo um filme produzido em 2019, né, e só lançado em 2021, ainda é um tema muito atual, né, porque a gente tem essa longa história, né, de séculos sobre isso, e eu queria saber como você acha que a gente pode mudar, né, isso com o filme, né? Mostrando as experiências. Cara, é o que eu falei quando você fez a pergunta da arte ser algo que move, que muda, né? Que transforma a sociedade de maneiras sobre temas importantes. Eu acho que ainda está sendo uma mudança muito lenta, por tanto de dor e coisas que nós sofremos durante toda a história. Mas tem essa mudança. E eu sempre vou ser a favor só porque não parece estar mudando eu vou parar. Não, é aí mesmo que a gente tem que continuar. Então, assim, não faz muito sentido pra mim a gente achar que não tá acontecendo nada e meio que seguir fazendo a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que o filme vem meio que pra despertar um desconforto, porque pelo menos, eu sendo mulher e me entendendo nessas histórias, mesmo assim eu estava desconfortável com algumas coisas. Tipo assim, eu realmente acho desconfortável pensar que pessoas ainda falam com crianças gordas desse jeito e que mulheres pretas e transexuais ainda são mortas. Então, assim, eu tava desconfortável, eu acho que é isso que o filme quis fazer. E então, eu acho que nós avançamos muito, só que ainda falta muita coisa, ainda mais para mulheres que não são padrão, né? Que não são brancas e magras, etc., e cis e heterossexuais. E eu acho que a arte está aí para realmente quebrar padrões, assim, e fazer com que as pessoas pensem, porque é isso. Quando não é sobre a gente, né? Eu sou uma mulher cis, então a problemática da mulher trans não me afeta de maneira atual, não me afeta o meu corpo. Então é muito fácil para mim esquecer que isso existe, né? Então eu acho que filmes como esse sempre me fazem lembrar que não existe, está acontecendo agora e precisa ser combatido. Então, pra mim, sempre são filmes que são importantes e sempre tem que ser feitos, assim. Acho que essa é a resposta. Sim, acho muito importante, né? Porque a arte, além de ser arte, né, pro entretenimento, é também uma forma de se manifestar, né? Então, eu acho muito importante, né? Principalmente como você está falando, né, que para nós mulheres é muito mais difícil em todos os quesitos, né? Tanto no trabalho, e acho muito interessante a forma que o filme trata isso. Sim. E é isso, eu queria agradecer a sua presença, viu? Muito obrigada. Adorei te receber aqui, né, no meu Instagram Live. Eu espero que você continue acompanhando os filmes, né? Com certeza. Que vão dar por aí.
E é isso, muito obrigada, viu? Queria Pela agradecer pelo convite, tá? Espero que tenha gostado, todo mundo tá assistindo. Obrigada de novo pelo link do filme. Se a gente for colaborar de novo, eu quero ver muitos mais filmes aí do circuito. Tô muito feliz com o convite e com o projeto de vocês, tá? É isso. Obrigada. Gente, agora, para vocês que estão assistindo, né, ainda, os filmes estão disponíveis gratuitamente para quem não teve a oportunidade de assistir. E é um projeto muito, muito importante, né? Então eu espero que vocês consigam assistir, né? E é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Continuar acompanhando aqui o meu perfil, que vai ter ainda mais lives sobre o filme Futuro do Agora, outra live do filme Carne e Castanhal, certo? E Larissa, se você quiser assistir também os filmes e quiser o link, eu passo para você também. É um último filme. Ótimo, vou querer. Isso. Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.